Então, gente, boa noite. Terceiro encontro do nosso curso de extensão Cinema e Educação. Hoje, para a gente conversar sobre saúde mental, a partir do filme Druk. Mais uma rodada. Conosco, guiando nossa conversa, a psicóloga Thaís Brasil, que é coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital São José, em Aracaju, além de fazer pós-graduação em Psicanálise e Psicologia Hospitalar. Thaís, obrigado pela disponibilidade de estar com a gente nessa noite de hoje. A palavra está contigo. Vamos conversar sobre saúde mental e docência. Eu agradeço muito a oportunidade. Não sei se faço jus aqui, né, ao espaço. Você, professor Romero, assim, são grandes referências para mim quando eu penso em educação, né? E aí pensar saúde para mim é mais fácil, mas talvez essa articulação com a educação não tanto, porque a educação é um tema que a psicologia vai se apropriar de um jeito talvez um pouco diferente, né, da forma como vocês se apropriam. Mas eu gosto muito, né, dessa apropriação, que ela é filosófica, ela é de uma construção social muito legal. E aí eu vou confessar, né, a minha dificuldade inicial para poder pensar saúde mental a partir de um modelo de educação que é dinamarquês, né, e pensar a saúde mental brasileira, do professor brasileiro, que é a minha escuta, né? Eu estou em contexto de urgência e emergência psiquiátrica, então, o que aparecem para mim são pessoas em surtos psiquiátricos, são pessoas com alguma desregulação emocional, com ideações suicidas, com questões com trabalho, e aparecem muitíssimos professores para essa escuta de emergência, muito mais, inclusive, do que eu gostaria de relatar aqui nessa noite. Então, assim, esse é o meu contexto, e aí eu fiquei, mas como é que eu vou articular esse modelo, né, que parece tão mágico, né, que é o dinamarquês, com a saúde mental do professor brasileiro aqui. E aí, quando eu me deparo nas cenas iniciais do filme, eu me deparo com o pensamento do Kierkegaard, ou o Kierkegaard. E aí eu vou falar Kierkegaard, porque o meu professor de filosofia do seminário me ensinou Kierkegaard, e ninguém vai me fazer falar uma pronúncia diferente de Kierkegaard. E aí, quando esse pensamento, né, chega lá na abertura do filme, para mim fica mais fácil, porque o Kierkegaard, ele é um filósofo que é muito caro à psicologia por conta de sua noção de falta, né, de angústia. Né? Ele vai construir aí todo um pensamento a respeito da angústia, e isso é muito caro à psicologia, e o Freud, inclusive, vai se debruçar futuramente sobre esse conceito de forma muito parecida com o que o Kierkegaard inicia, né? Ele inicia com uma ideia de uma falta que está ligada a algo que é próprio do espírito, que a gente aqui na psicanálise, na psicologia, né, vai usar o eu. Carlos, eu estou vendo que você não assistiu o filme, mas eu vou dar alguns spoilerzinhos, viu? Eu acho que você vai conseguir se orientar um pouquinho melhor. Pronto. E aí, assim, esse afeto, né, que é a angústia, é um afeto mestre que aparece na minha escuta de professores, né? Eu recebo no consultório particular e também na emergência esse pico de angústia, né? Esse professor muito angustiado sem um mediador para essa angústia. E aí eu vou explicando aqui o meu contexto, explicando aqui a minha crise para poder abordar esse tema. Eu vou explorar um pouquinho o personagem do Martin, né, que é o professor de história do filme, né? E assim, eu acho interessante que ele tem uma expressão, muito embora ele não abra a boca, não põe a mão assim no rosto, ele tem uma expressão caída, assim, que é muito própria, para mim, daquela obra O Grito, que eu acho, se não me engano, é um dinamarquês, né? Um dinamarquês, um norueguês, uma galera desses países aí, que é o Munch. E aí a gente vai pensar, assim, que essa crise que está ali no Marte, e que também está no professor brasileiro, é muito uma crise da performance.
E aí, futuramente, né, tanto o Carlos quanto o professor Romero vão falar um pouco mais, né, dessa perspectiva. Sim, outra pessoa está aqui está dizendo que também lembrou dessa obra. E aí os meninos vão falar dessa perspectiva, e aí eu acho que eles... Noruega, pronto. E aí os meninos vão falar aí dessa perspectiva educacional caribenha, né? Que em alguns momentos eu consegui fazer alguma articulação, e aí eu vou fazer essa marcação, mas de maneira muito breve, porque obviamente os meninos vão se apropriar muito melhor do tema, e eu vou aproveitar, inclusive, para poder tirar as minhas dúvidas, espero que vocês aproveitem também. Então, assim, eu vou apresentar duas cenas que são interessantes e que, para mim, aparecem essa crise da performance inicialmente, no meio e depois ali, no início, né, e depois ali no meio. A cena em que isso aparece para mim, logo no início, é a primeira cena do bar, né? A gente tem ali um ambiente assim bem confessional, né? Que os professores estão ali e a bebida ainda não é esse mediador tão importante quanto ela vai se tornando, né? Nas cenas à frente, mas tem assim esse caráter assim confessional, né? E o Nicolai, que é o aniversariante, ele vai falar do Martin quando ele apresenta a crise dele. Ele fala dele no passado, numa coisa assim bem performática, né? De quem era o Martin, de para onde ele estava indo, do que ele representava ali para aquele contexto escolar, né? E aí para mim já fica marcado ali de certa maneira uma exigência performática, né? De que o Martin pudesse performar ali novamente, né? Daquela maneira. E tem outro momento na escola onde o Martin é cobrado também, né? Em sua performance pelo desempenho da turma, né, que se apresenta ali desde o início com uma ausência muito grande de interesse de aquisição de conhecimento. E aí isso, talvez o Carlos possa concordar comigo, é algo que está muito presente também no estudante brasileiro. E aí eu falo isso também a partir de um lugar que é da clínica, que não é da escola, né? E pronto. Tem uma coisa que eu acho muito interessante também, do Martin, é que ele tem esse mal deprimido, né? E ele faz uma crítica também, e que isso também se articula, né, com o que eu ouço, né, de queixoso nos professores, que é o consumo de tecnologia na escola, né? Parou, gente? Ela travou. Thaís? Pior que eu nem assisti o filme. Vou ver se eu assisto amanhã. Vocês vão falar com ela aqui no WhatsApp, ver o que aconteceu. Eu acho que ela tá na sala ainda, mas travou tudo. Para quem não viu o filme está disponibilizado na Netflix. Estão ainda na escola, a gente não Thaís? fazer incorporação. Mas é algo que Você essa tecnológica, né? E como é que mesmo, né, que o país, né, curioso, né, não existe uma grande incorporação ainda dessas possibilidades tecnológicas, e elas aparecem pela conexão. Não dessa conexão. Ela não percebeu que está com problema. Você está nos gente. ouvindo? Foi. Virtual, né? Mas de uma conexão que seria algo do oi. Thaís? Quando você foi falar dos celulares dos estudantes, sua conexão travou. Foi. Então, Foi. eu vou voltar um pouco, né? Que isso é algo que eu
percebo, né, que existe uma dificuldade brasileira, né, que está muito relacionada aos seus condicionantes políticos, econômicos, financeiros, enfim, de incorporação, né, dessa tecnologia, mas que lá na Dinamarca, que a gente tem outros condicionantes, né, sociais e econômicos, políticos, a gente também tem professores com pessoas enfileiradas na sala de aula e o grande quadro branco ou quadro negro ao fundo como recurso, né? E aí o Martin também coloca, né, uma outra a crise da conexão sobre um outro prisma, que seria esse conflito de geração, né? Quando ele está ali naquele momento de crise conjugal inicial, e ele pergunta para sua esposa se ele se tornou uma pessoa chata. E isso, essa cena, ela aparece logo em seguida daquela cena onde os jovens estão no início, fazendo aquela corrida até dentro do lago, né, onde eles se embebedam, e o álcool aparece ali como aquele promotor de relações sociais, né, que ele é. E no filme ele aparece muito dessa maneira. Então, eu achei interessante, né, essa crise, que a gente consegue estabelecer um paralelo entre um professor e um outro, apesar dos modelos de educação serem completamente distintos. E aí eu vou falar um pouquinho mais dessa crise da performance, né, do professor brasileiro, que é uma crise compartilhada com o professor dinamarquês também, e que reside muito do imperativo da incorporação de uma figura assim, meio que quixotesca, meio que heróica, né? É o professor contra o mundo, né? Ele e o quadrinho negro dele, o giz dele na mão, o pilotinho, né? No máximo ali um Sancho, que vai ser ali o assistente da classe, ou o AT, ou a pessoa que vai ficar ali como, enfim, aquela pessoa que trabalha com os estudantes que teriam ali algum atraso de desenvolvimento, né? Nos marcos de desenvolvimento. Mas existe um imperativo muito grande de que o professor incorpore esse personagem, né, que tem algo do heróico. E isso aparece muito, né, na cobrança, onde uma assembleia de alunos e pais é formada para poder fazer a cobrança do professor Martin. E aí isso me lembrou muito o modelo caribenho, né, porque eles fazem ali meio que um conselho escolar, né, onde todos participam, mas a cobrança ali recai, como aqui no Brasil, recai na performance do professor, né? Existe um engajamento comunitário, mas ele é muito, muito mais culpabilizador do que se parecem os conselhos escolares caribenhos. E aí os meninos posteriormente vão falar disso, né, de uma forma muito mais interessante do que eu. Então, me parece, a partir da minha escuta, né, que essa crise, ela é fabricada no lugar do professor herói, né, e ela abre um buraco de angústia muito grande, porque ela denuncia que essa crise se estabelece na falta do professor, né, e não na falta de um sistema, né, escolar, de um sistema educacional que funciona a partir de uma questão de territorialidade, uma questão de universalidade, né, que a educação cubana vai fazer de forma assim, super interessante, né? E aí me lembra muito um pouquinho os preceitos do SUS, né? Sou da saúde, sempre vou, enfim, fazer as minhas puxadas aqui da saúde. Mas aí eu vou falar um pouco dessa falta, né? Que o Kierkegaard vai abrir uma discussão, que o Freud retoma lá, né, na frente, que a falta é originária do espírito, né? Espírito para o Kierkegaard, mas para a gente aqui na psicologia e psicanálise seria algo do eu, né? Do sujeito. Né? E o que é o sujeito psicanalítico? É esse indivíduo que é capaz de alteridade, né? De se observar em relação. Então, assim, a falta é algo que é originário nosso, né? Mas ele vai precisar de mediadores. Por quê? Porque essa falta, ela se assevera na angústia, né? E aí, quando falta um mediador de qualidade, né, essa angústia, ela vai se agigantando, né? E os personagens, cada um deles trazem, né,
de alguma maneira, uma articulação com sua própria angústia. Então, essa encenação, né, da falta, precisa de um mediador, a psicologia vai ofertar ali pela ideia da castração, que é um conceito que é contrário a essa coisa quixotesca e heróica, né? O professor contra o mundo, com a sua espadinha ali, que é o quadro, que é o giz, né? E com o seu Sancho, que é o assistente de classe, né? O que a psicanálise e a psicologia vão oferecer é a finitude, né, do homem, a sua pequenez diante de uma realidade que é disparatada, né? O mundo não faz sentido, né, gente? Não à toa as pessoas utilizam drogas como mediadores, né? O mundo precisa de uma mediação para ser aprendido, né? Aí, quando a gente pensa no universo da criança, ela vai utilizar a fantasia, né, como mediador, né, para aprender. Os adolescentes vão utilizar os grupos como mediadores para poder aprender e aprender sobre o mundo. E os adultos, gente, quais são os mediadores dos adultos? E aí o filme traz magistralmente, né, o álcool como esse mediador, mas sem vilanizar a substância, que é o que eu achei que foi a pegada fantástica e que combina muito com A Caça, que é um outro filme que deixa aí, né, de repente, uma dúvida, né? Ele vai trazer uma outra temática, né? Dentro da educação Aí, ainda, da questão você do travou. abuso, né, da pedofilia, mas ele vai deixar uma dúvida no ar, né? E eu acho que o Bruno também faz isso, né? Ele deixa essa dúvida, né? De se o álcool é esse grande vilão, né? Quem é o grande vilão dessa história? Então, substância. Ele faz também, né, essa discussão muito a respeito do lugar social do álcool, né, como mediador e como preenchedor de faltas. E aí vocês vão perceber que o álcool está entrando como. Não, só tem você falando que você deu uma travadinha na hora que você falou da caça, mas logo Isso, voltou. Kerson. Eu lembrei. Pode falar, Cris. Não foi, você tinha travado, Cortou novamente, mas quando você falou da caça, foi mas breve. cortou alguma coisa. Eu consegui acompanhar, porque eu conheço a obra. Deu para acompanhar. Mas não tem mais ninguém Alguém, falando, não. se puder sinalizar, eu posso voltar um pouco. Bom, eu falei que o filme, né, traz o lugar social do álcool sem essa vilania, né, com que a saúde, inclusive, na maioria das vezes, acaba tratando, e que a filosofia não vai fazer isso, né, e o filme traz esse lugar, né, do álcool como mediador, e no filme como um preenchedor dessa falta, dessa angústia. É tanto que os personagens vão crescendo à medida que o álcool vai se tornando um mediador cada vez mais importante. E aí o autor vai trazer isso com uma estética bem interessante e bem diferente do modelo, né, brasileiro, de como aparece aqui no Brasil. Ele traz isso com uma estética interessante a partir de uma pesquisa, né, eles vão se engajando e vão tentando descobrir esse limiar, né, de o quanto a substância, né, vai ser nociva ou não no corpo, o que aqui não é algo que aparece muito, né? Aparece muito mais o álcool como esse preenchedor direto, como em algum momento ele se torna também no filme, como um preenchedor desse buraco. É tanto que quando o álcool chega fazendo o preenchimento dessa angústia, dessa falta, os personagens vão crescendo, né? E a performance deles vai se tornando uma coisa maravilhosa. Então, o álcool ele vai tamponar, né, de alguma maneira, essa crise da performance. Mas aí ele vai chegar
aos extremos, né? Como muitas vezes tem aqui no Brasil, o consumo de diagnósticos, né? E também um abuso, né? Dos psicólogos. É algo que aparece muito na escuta do professor. E aí eu vou trazer, assim, 3 aspectos que aparecem fortemente nessa. Vocês estão me ouvindo bem? Está cortando? Alguém me sinalizou algo? Pronto. Então, assim, tem 3 né, aparecendo, que vai aparecer a partir da doença mental, né, e do abuso das substâncias, inclusive do psicofármaco, e, principalmente, aí o que aparece muito é isso. Os problemas de voz, né, os professores literalmente perdendo a voz, né, um estado de rouquidão, ali, de impossível, né, de falar, e os problemas relacionados à violência, que é uma questão, assim, muito de insalubridade, né, do professor como vítima de violência física, e também de uma violência muito simbólica, que está muito relacionada a essa perda de autonomia, né? Tendo em vista aí um crescimento, talvez, né, do pensamento mais autoritário no Brasil, né, de uma, como é que eu vou fazer aqui uma articulação, e aí, se eu não estiver muito correta, que os professores lá na frente me corrigem, né? A partir desse neopentecostalismo, né, digamos assim, se espalha muito um flerte com a direita, com a extrema-direita, e isso aparece nas escolas com preocupações assim, descabidas, não é tanto que nós somos o país que criança não é igual, né? Então, tem aí um crescimento, né, de tipo de pensamento que vem tomando o professor e tomando a autonomia do professor, e já de violência subjetiva, o professor fica muito amarrado, né? E isso é algo que muitos professores trazem de maneira muito angustiada, né? Do tipo, o que é que eu vou fazer na minha sala de aula? Se o conteúdo que eu preciso passar não pode ser passado a partir de uma demanda que é muito social, né? Que vem muito nessas reuniões de pais e mestres. E a tela travou, não sei. E aí aparece, Estamos te ouvindo. a partir, né, desses 3 como. Estamos te ouvindo. Sua internet está um pouco ruim, mas dá para acompanhar. Então, eu estou tentando falar mais devagarzinho. Então, a partir desses 3 prismas, né, ou sob eles, aparece a ideação suicida, né, que é algo muito comum, e lá no filme ele vai aparecer de uma forma mais velada, né, com uma suspeita de Martin sobre a morte do Tony, né, tanto que a cena antes que ele entra no barco, ele fala algumas coisas, o Martin fica assim, com aquele olhar de dúvida e tudo, mas por fim se convence e vai embora. Então essa cena não deixa muito clara, né, se essas angústias vivenciadas e potencializadas pelo abuso do álcool levaram de fato ou não ao suicídio. É mais uma dúvida, né, que o diretor deixa aí pairando no filme. E aí, aqui no Brasil, essa ideação suicida, ela aparece como um esgotamento, né, desses mediadores. Então, aparece o álcool, né, aparece o abuso dos diagnósticos, dos psicofármacos, e aí quando isso falha, quando tudo isso não serve mais como mediador, aí a gente tem, né, um professor que está entregue à própria crise, que é produzido no bojo do sistema educacional e político-econômico do Brasil, né? Diferente, de repente, ali do modelo norueguês. A gente vai fazer essa diferenciação, né? Então, a morte ali, né, o princípio de finitude,
aparece como talvez a castração, né, psicanalítica, digamos assim. Então, ele vai ser um mediador melhor do que o álcool. Então, depois dessa ideia de morte, né, de finitude, a gente tem ali outros mediadores que funcionam. O sexo, né? Os professores passam a ter, assim, né, uma performance social com mulheres melhor, o outro meio que começa a reatar o casamento, e a comida. E aí o álcool volta a ser um mediador não tão importante quanto ele foi na construção do enredo do filme. E aí o álcool volta a esse lugar que ele estava lá no início do filme, né, como promotor, como potencializador de relações humanas. E aí o filme termina com uma pegada muito musical da Disney, que eu achei maravilhoso ali, que terminou em dança, né, muito diferente também do nosso modelo. E aí esse pensamento, assim, para mim, ele se articula mais uma vez, né, com a filosofia kierkegaardiana, né, que a saída para a angústia, né, do Kierkegaard, vai ser mesmo um salto, né, um salto para a vida, um salto para essa coisa de se entregar a essa finitude mesmo. E lá no filme, né, no Drunk, a última cena é esse grande salto. Então, se pressupõe que aquelas pessoas ali, algumas daquelas pessoas ali, exceto o Tom, eles vão encontrar outros mediadores, e aí essa angústia ela vai ser incorporada à sua falta, ela volta para o seu lugar, né, de essa falta constituinte do sujeito, certo? Me falta algo, né? Eu não posso ser essa figura quixotesca, essa figura heróica, né? Eu não posso performar dessa maneira. E aí é isso. O que se articula, assim, de uma maneira também, ou que não se articula, né, com o modelo brasileiro, porque o que a gente precisa aqui seria, talvez, algo mais próximo do que ocorreu no modelo de educação cubana, caribenha, né, que foi uma questão que está relacionada à justiça, direito, à reforma, né, à revolução, como esse modelo que a gente vai abordar aí, que os meninos vão trazer adiante. Aí eu vou abrir para as perguntas, né, tanto a respeito do filme, quanto a respeito de algum conceito que talvez não tenha ficado muito claro, e de como que eu articulei isso com a minha escuta dos professores. E aí vocês se sintam à vontade. Obrigado, Thaís. E se alguém tiver alguma questão, comentário, intervenção, fica à vontade aí para fazer. A palavra está franqueada, está aberta. Eu tenho comentários. Eu estou abrindo aqui o meu bloco de notas. Bem, sei, ninguém falou nada, eu vou começar uma provocação aqui. Então, eu fiquei. Beleza, né? Você fala muito da Dinamarca e tal, é outra parada. E pra gente, esse filme me pegou muito, porque pra gente, aqui na periferia do capitalismo, sempre aparece na TV que lá é tudo bom e aqui é tudo ruim. Mas apesar de lá ser tudo bom e aqui ser tudo ruim, tem professores lá sofrendo também por vários motivos, né? Isso me deixou curioso. Mas falando de Brasil, umas coisas que eu fiquei também revendo o filme, né? E pesquisando, é que faltam dados nacionais sobre a saúde mental docente. Tem alguns trabalhos, alguns artigos, algumas teses e dissertações sobre instituições isoladas. Ah, eu fiz uma entrevista com professores da faculdade tal, ou regiões do país, assim. Então, eu achei uma matéria sobre Paraná e São Paulo, se eu não me engano, mas faltam trabalhos nacionais. Infelizmente, nós só temos pesquisas nacionais sobre licenciatura, até porque é mais fácil, né? As instituições conseguem mais ou menos perceber quantos se matricularam, quantos se formaram e quantos desistiram no processo, mas faltam dados mais sérios, principalmente nesse novo mundo pós-pandemia, sobre a saúde mental. Mas um ponto importante
todo mundo que está na sala de aula de alguma forma vinculado à educação, mesmo não sendo professor, professora, mesmo não sendo da psicologia, conhece algum caso de professor, professora de alguma escola que os professores estão tomando medicação para conseguir trabalhar, né? Infelizmente, está ficando cada vez mais comum o uso da medicação para conseguir dormir, para conseguir acordar, para conseguir entrar na sala de aula. Infelizmente, cada vez mais danos psicológicos frutos do trabalho. Às vezes pela segurança pública, tem violência, tiroteio, não sei o que, direto na escola, às vezes por ameaça dos estudantes, dos pais dos alunos, mas também com a própria relação do professor com o trabalho. Assim, eu tenho pouco tempo de sala de aula, né? Eu ainda não tenho nem 10 anos de professor, mas uma coisa que me pega muito, cada vez com mais frequência, é até que ponto o meu trabalho faz sentido, né? Muito por tudo que o Thaís já trouxe aqui, né, da relação das novas tecnologias, que eu acho que é uma questão que está em aberta. Toda vez que a esquerda e a direita têm a mesma resposta para o problema, eu me preocupo muito. As matérias que estão saindo sobre uso de celulares nas salas de aula apontam militantes da direita e da esquerda concordando com a restrição do celular. E toda vez que eu vejo esquerda e direita dizendo a mesma opinião sobre um ponto, eu fico muito pé atrás. Eu já vinha pé atrás antes, porque eu vi algumas provocações no sentido de problematizar a proibição, no intuito de que toda vez que a gente só basicamente proíbe, é porque a gente não sabe o que a gente está fazendo. Toda proibição radical passa muito por um desconhecimento do que está sendo feito ali. E aí talvez a gente precisa, enfim, pensar caminhos. Passo a palavra para o Kerson e depois trago outras provocações. Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Kerson. Eu falo aqui de São Luís, no Maranhão. Sou psicólogo, atuo na educação. E, assim, em primeiro lugar, queria parabenizar a escolha do filme, né? Uma escolha perfeita, assim, gostei demais, assim, da temática, né? Até quando você citou sobre A Caça, logo eu lembrei, porque foi um outro filme que eu assisti antes. Nós temos também um filme, também da mesma região, um Grito de Socorro. Também é um filme que nós até passamos na escola, falando sobre a temática do bullying, né? E é bem interessante mesmo, né? Apesar de ser uma outra realidade, mas os filmes nos trazem algumas reflexões que, nesse contexto da escola, é importante, né? Para ser discutido. A tua fala, a reflexão do filme, né, foram muito importantes, assim. Eu estou, nesse momento, no mestrado, né, aqui na Universidade Federal do Maranhão, estudando os professores, né, e o que me instigou a estudar os professores foi esse retorno do período pandêmico, em que, ao atender os estudantes, nós tivemos muitos estudantes com crises de ansiedade, né, que a gente era chamado, né, porque o estudante travou, está com uma crise ali, então a gente ia socorrer, fazer esse momento ali de emergência ali com aquele estudante. E outros que nos procuravam depois. Ao socializar isso com os professores, né, eles começaram a relatar também fobias, angústia, medo desse retorno presencial, né, de voltar para a sala de aula, relatavam as dificuldades que foi o período pandêmico, né, para se adaptar às tecnologias, né, a questão da sala do espaço do trabalho invadindo o privado, né, as suas residências, suas famílias, suas casas, e agora em 2022 esse outro processo de retorno, né, então isso me instigou e eu estou nesse primeiro momento ainda fazendo esse levantamento bibliográfico, né, dessas questões relativas à saúde mental do professor. E a nossa abordagem é da psicodinâmica do trabalho, né, que estuda a relação de prazer e sofrimento, né, no trabalho. Quando a gente fala da questão do alcoolismo, esse filme realmente ele traz alguns questionamentos, primeiro porque a gente tem um olhar, eu pelo menos comecei a assistir esperando, né, que fosse acontecer alguma coisa ruim com eles, né, no sentido de que vai dar alguma situação lá com todos. Claro que deu, né, que chegou a questão do suicídio. Mas é justamente por essa visão que a gente tem, às vezes, né, bem colonizada, de que
dessa questão do bem e do mal, maniqueísmo ali e tal. Então, eu fiquei esperando algo ruim nesse sentido, e aí o filme traz outras reflexões, inclusive quando ele aponta, há uma melhora, você percebe que tem essa melhora, né, da qualidade ali da sua prática educacional, e quando ele apresenta, mostra para os alunos, a partir do álcool, quem é a pessoa ali que vocês votariam, né, a partir do álcool, aquele que não bebe e tal, e o que não bebe, ou bebe esporadicamente tal, era o Hitler, né? Então, assim, foi um questionamento, para mim, foi um ponto-chave, assim, para trabalhar essa questão do álcool, né, com os preconceitos, né, e com aquilo que a gente vê apenas do negativo. Então, assim, o filme realmente, ele trouxe umas questões muito interessantes, né? E com relação à saúde mental dos professores, é isso mesmo, né? A gente percebe, e como eu estou falando dessa temática, do que a pandemia trouxe, né, na verdade, só acarretou uma série de situações, de problemas relativos à saúde mental, que até hoje, né, os professores sofrem com isso, né? Enfim, eu falei, mas era para dizer dessa questão do filme e também falar um pouco da minha experiência. Obrigado. Eu achei maravilhoso isso que você coloca, quando você traz aquela cena onde o professor exemplifica, né, quais eram os heróis, os políticos, e assim, ali para mim marca a introdução da humanidade, né, daquelas pessoas, e como ele se introduz humano ali, a sua própria humanidade para aqueles estudantes ali, né, nessas exemplificações. E aí eu acho que isso é uma resposta, inclusive, né, a essa crise que a gente vê que é muito performática do professor, que é trazer a humanidade desse professor, que é o que o adoecimento mental vai fazer, né? Ele vai introduzir ali o quê? A coisa do humano, a coisa do contraditório, a coisa, né, do adoecimento contrário, né, da figura heróica, da figura que tem. Deixa eu ler com o meu gato. Boa noite. Eu quero. Boa noite. Acho que foi você que trouxe a questão da tecnologia, né? A proibição do celular na sala de aula pelos alunos. E eu também ando refletindo muito. Eu sou professora da educação básica. Ultimamente sou professora da educação especial na sala do AE, faço atendimento. E sempre gostei de usar a tecnologia para filmar minhas aulas, para filmar ação dos alunos, compartilhava com a família. E aí eu sempre fico refletindo, a proibição, se acho que se o aluno não pode, o professor também não pode. Sabe? Porque esse medo de filmar, o controle vai ser como, sabe? É muito questionamento, é muito fácil implantar uma lei e proibir. Agora, quem está no chão de sala de aula que sabe a necessidade. Né? Eu acho que podia dar autonomia para a escola ter esse controle, do que proibir de cima para baixo. Quem não está na escola não sabe a necessidade de ter ou não celular. Mas a escola pública, poucos alunos levam celular. Né? Nós vimos a dificuldade que foi durante a pandemia para dar assistência educacional aos alunos da escola pública, porque eles não tinham celular. Consistia um celular por família, tá? Então, é muito complicado isso, porque eu necessito muito da tecnologia. Eu achei interessante. Tanto porque eu achei interessante, tanto porque eu assisto, eu atendo a educação especial e nós precisamos de tecnologia assistiva, né? E eu gosto de deixar registrado minhas intervenções. E porque um aluno de sala de aula não pode filmar uma aula?
E às vezes o aluno de educação especial precisa filmar uma aula, porque como ele vai ter acesso a essa explicação, que nem sempre, né, os 50 minutos de sala de aula é suficiente. Então, eu fico refletindo sobre tudo isso, né? Então, como ele trouxe essa questão, eu acho que é importante a gente discutir isso, porque hoje a necessidade hoje de sala é essa. Eu acho que eu entendi, talvez, assim, cortou um pouco a sua voz, mas eu acho que eu entendi que você coloca essa coisa do uso, né, da tecnologia pelo professor, muito como uma ação protetiva, talvez, né, do professor, talvez. A sua fala está travando muito. Tá em algum lugar. A sua também está travando. Eu acho que é a tecnologia do curso aí, viu? Que se a minha travou, a tela está travando, tem algum problema aí. Eu acho interessante isso que o Carlos traz, né? Da gente encontrar vias de fazer uma introdução, né? De repente formal disso, né? De como é que a gente tira a tecnologia, o celular, desse lugar da contravenção. E aí, quando a professora Janesmari cortou um pouco, eu não sei se eu entendi muito bem, que ela coloca essa questão da tecnologia, né, do celular, muito numa função protetiva do professor, talvez fiscalizador ali, algo assim. Eu acho interessante, gosto muito disso que o Carlitos traz, que é da gente incorporar isso, né, como em função de trazer isso do virtual para o aluno, né, porque para o aluno, o virtual está no campo do factível, né, as relações dele, o modo que ele tem de se relacionar com o é muito virtualizada. Então, da gente também virtualizar essa relação dele com o conhecimento e o celular, né, a tecnologia, ela se transformar nesse mediador, né, para aquisição de conhecimento. E aí eu acho que esse seria um uso muito interessante, muito bacana, muito melhor do que essa coisa proibitiva. A gente aqui da psicologia, da psicanálise, talvez a gente não se aproxima muito assim dessas coisas assim, proibitivas, né? A gente, enfim, fica aí nessa coisa de encontrar vias de fazer uso, né, dessas inovações todas. Mais alguém, gente? Retomando outros pontos que eu tenho para trazer aqui, revendo o filme, eu me dei conta de uma parada que eu não tinha percebido ainda, né? Como outro ângulo do desafio docente, do tipo, você vai ficando mais velho ao longo do seu trabalho, mas você sempre pega pessoas de 15, 16 e 17 anos. Quem tá em turmas regulares, né? Turmas regulares, para além do educação de jovens e adultos. Então, eu estou na EJA também, mas quem está no ensino médio regular está ali, está ficando cada vez mais velho, mas todo ano você encontra com pessoas de 15, 16, 17 anos, e esse choque geracional pode ser mais uma pazinha de areia na autoestima, né? Mais uma pazinha de areia na sua confiança e na sua satisfação com o seu conteúdo, e talvez isso reforce essa busca por fatores externos para tentar estabelecer as mediações com o mundo, ou para tentar, pegando a expressão da Thaís, né, ou para tentar se sentir melhor. Né? Pode ser o álcool, mas pode ser algum tipo de medicação, no sentido de que você se sente cada vez mais frágil, mais impotente, porque está sempre encontrando com essa galera, sempre da mesma idade. É como se, nesse contexto da sala de aula, o tempo só passasse para você. Nesse contexto da sala de aula, só você está envelhecendo. E esse é mais um das reflexões para a gente pensar no desespero silencioso dos professores,
né? E nesse processo de que os professores estão saindo da sala de aula. Então, não é à toa que se pensa para daqui a alguns anos o que estão chamando de apagão docente, no sentido de que será que as pessoas ainda querem lecionar? Até que ponto, né? Porque enquanto nós ainda herdamos essa ótica, quem estudou nos anos 90, talvez nos anos 2000, ainda ouvia a ideia de que a docência é um heroísmo, e a Thaís falou sobre isso. Mas as nossas gerações já estão percebendo, e aí tem falado sobre isso não só na sala de aula, mas a geração dos anos 90, 80, 90, já percebeu que o trabalho não é tão heróico assim. Essa história de que o trabalho dignifica e tal, tá caindo por terra cada vez mais, e para professores e professoras ainda pior, porque para a gente são diversos desafios que não estamos suportando, né? E aí esse apagão se coloca no horizonte, infelizmente. E as pessoas, a educação no Brasil é uma crise nesse sentido da licenciatura, da formação de professores e da permanência dos professores na sala de aula. Não querem se formar na licenciatura e quem se formou não quer estar no chão da escola, não quer estar dando aula. Então fica aí esse desespero silencioso, esse desespero silenciado, por trás, inclusive, de datas como 15 de outubro, do abraço, do tapinha nas costas, do chocolate e das homenagens. Né? Eu até brincava com alguns colegas, dizendo, eu não quero chocolate, não, obviamente eu quero chocolate, me dê chocolate. Não é que eu não quero tapinha nas costas, abraço e musiquinha e não sei o que, somente. Eu quero ter dignidade no meu trabalho. Então, é preciso pensar, e aí, para que isso aconteça de fato, tem uma série de pormenores que precisamos dar conta, né? Porque falar da escola é falar do mundo para fora da escola. Então, a escola, no final das contas, é uma grande caixa de ressonância do mundo que nós estamos. Nós não deixamos o mundo em que nós nos relacionamos para fora do muro da escola. Nós trazemos para dentro da escola e reverberam-se todos os nossos fracassos sociais, né? As crises do capitalismo, a crise das relações interpessoais, o autoritarismo que a Thaís já apontou, tá tudo dentro da sala de aula e a gente lá como se fosse pipoca dentro de uma panela de pressão, pulando de um lado para o outro sem entender direito o que está acontecendo. Eu acho assim que para arremate de tudo isso que você falou, aí eu vou trazer mais uma vez, né, o modelo educacional cubano, porque é um modelo que a gente entende como um modelo, né, enfim, talvez de sucesso aqui na América Latina, mas de 2018 para cá, a gente percebe também lá essa evasão, né, dos professores, tanto que o país hoje tem um déficit de 16 mil professores, né, dentro da rede, e a gente percebe ali uma evasão deles para o turismo, né, que é uma área, né, que com um retorno, né, financeiro muito mais interessante, e a gente está falando de um modelo que foi considerado da América Latina, ainda em 2023, né? Então, para disso que você diz, é a tendência da América Latina, que só do mundo. Por favor. Finaliza aqui. Os meninos têm uma discussão interessante, né? Mais tarde, que eu acho que se articula muito com isso que a gente de alguma maneira, né, traduz aqui, que é sonho. O Daniel trouxe que ainda temos que manter o bom humor, né? Eu lembro, numa das primeiras jornadas pedagógicas que eu participei, a pessoa que foi palestrar falou: professores e professoras, eu não quero saber dos seus problemas, eu não quero saber de nada. Abriu a porta da sala, sorriso no rosto. Sempre, durante os 50 minutos. Então, sorria. E aí, escola com salário atrasado, um monte de B.O. Mas sorria. Os alunos têm nada a ver com seus problemas.
mais algum comentário, gente? Mais alguma intervenção? Tem um ponto, algumas pessoas vieram falar comigo no privado sobre o filme da semana passada, né? Que era um filme pós-moderno, ou que era um filme que romantizava a educação. Mas é um filme que eu acho que tem seus méritos. E eu assisti Druk ontem pensando no filme que nós vimos semana passada. Então, Sociedade dos Poetas Mortos. Então, um professor super feliz, apesar de todos os pesares, embora tenha suas tristezas, e um professor que começa muito triste e vai tentando encontrar essas alegrias, né, meio que opostos nesse processo. E aí um filme dialogando com o outro, e acho que, no final das contas, um dos grandes caminhos desse processo que a gente está construindo aqui é tentar encontrar essas várias faces da docência, né? Não é à toa que próxima semana nós vamos ver um documentário chamado Nunca Me Sonharam. Eu não sei onde ele tá, eu tenho ele baixado em algum lugar, vou procurar ele e socializo, quem sabe na quarta-feira no grupo da vida aí, para todo mundo poder assistir. Eu baixei ele piratão, eu baixei ele há uns 5, 6 anos atrás, talvez até mais, não lembro, eu estava na graduação, se não me engano, e aí eu vou tentar achar onde eu salvei esse filme e vou compartilhar quarta-feira junto com essa gravação nos grupos. E aí já abordam outras faces da educação, olhando para a educação nacional. Não tendo mais comentários, não sei se tem alguém para falar, levanta a mão aí, sinaliza, mas de antemão agradeço a Thaís por disponibilizar um pouco do seu tempo para trazer essas reflexões a partir da ótica da psicologia e da psicanálise sobre um filme que eu acho muito importante para a gente refletir nosso lugar de docência. Obrigado, Thaís. Pelo carinho, a paciência de todos. Peço desculpa pelas interrupções, né, da internet, meu gato e afins. Eu acho que por hoje é isso. Segunda-feira que vem, Zezito de Oliveira vai conversar com a gente sobre o documentário Nunca Me Sonharam. É um documentário importante aí sobre educação nacional. Obrigado, Thaís, e obrigado, gente, por esse encontro. Nos vemos próxima segunda-feira. Tchau, tchau.